Meus irmãos, graça e paz, estamos de volta. Vamos estudar, trazer o resumo da nossa terceira lição, revista da nossa escola bíblica dominical, tratando de mordomia cristã, relembrando que nós somos despenseiros, administradores, mordomos das coisas que Deus nos confia, tratando sobre a fidelidade, a gratidão, que é um princípio de honra, ofertar, dizimar, cuidar das coisas do Senhor é um princípio de honra, compreendendo que tudo é de Deus, tá? Nossa terceira lição, ela traz como título, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Nossa lição, ela vem contextualizar exemplos do povo hebreu pós saída do Egito, um período no deserto, quando o povo doou com inteireza de coração, com alegria para a construção do templo. A gente vai trazer também um pouquinho, uma abordagem sobre o tabernáculo, no deserto o tabernáculo, o templo já lá com Salomão, e alguns exemplos de alguns reis que retornaram, contribuiu para que houvesse a restauração do templo durante o seu período de reinado, e esses bons exemplos que nós, cristãos, devemos imitar. Textuário, Êxodo capítulo 35, versículo 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o estimulou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço e para os vestidos santos. Verdade aplicada, como povo de Deus, somos convocados a participar da manutenção dos locais de culto com nossas contribuições financeiras e também nosso trabalho. 3 temas do objetivo que estaremos contextualizando, estudando, reconhecer que devemos cuidar da casa de Deus, saber que as ofertas geram bênçãos para o ofertante e ressaltar que Deus honra aqueles que o honram. Nossa revista, ela vem trazer esse resumo, sobre a experiência que o povo hebreu vivenciou, tanto antes do cativeiro quanto pós-cativeiro, o exemplo, o chamado que Deus dava no povo quando estes negligenciavam as coisas do Senhor, principalmente relacionado ali a uma adoração sincera e a contribuição. Vale lembrar, irmãos, que a tribo de Levi o trabalho dos levitas era totalmente direcionado ao serviço de adoração, aos ritos, aos rituais de adoração no tabernáculo, quando o povo ainda estava ali sem o templo, e depois no templo. Então, os levitas, Deus separou para ele, a tribo de Levi, os sacerdotes, os levitas, desde Arão, para que o serviço dos levitas fosse exclusivamente relacionado à adoração, aos sacrifícios. Logo, o levita não trabalhava em outra atividade que não fosse relacionada a todo o processo envolvido ali, os rituais litúrgicos, as ofertas, os sacrifícios,
Logo, todo dízimo, toda primícia do povo era levado a Deus, era distribuído entre os levitas, certo? Então, esse entendimento de que devemos abençoar a obra de Deus não é história de carochinha, né? Deus honra aqueles que lhe honram e que zela pelas coisas relacionadas ao reino de Deus. Nosso texto de referência, 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 3, 4, 5 e 6. E ainda de minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo o que tenho preparado para a casa do santuário, 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os vasos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. Então, um texto aqui onde falando sobre a liberalidade que o povo dispõe ali do seu coração de contribuir para a construção, para a manutenção da obra de Deus. O primeiro tópico da lição, a construção do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava, as ofertas voluntárias e a alegria em contribuir. Então, primeiro tema aqui da nossa lição, vou trazer um pouquinho um entendimento sobre o período que o povo estava no deserto após sair do Egito. No Egito, a Bíblia não relata que os hebreus tinham um lugar específico para se reunirem para adorar a Deus. Possivelmente eles fizessem isso nas suas próprias casas, né? As famílias individualmente, haja vista que Deus vai falar e ouviu o clamor do povo. Então o povo se reunia, possivelmente, cada um na sua casa, pedindo a Deus misericórdia, haja vista que eles estavam escravizados. Aqui no livro de Êxodo, nós vemos o Senhor ordenando que fosse feito um tabernáculo e o Senhor habitaria no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. O povo aqui já está no deserto, entende? Já saiu do Egito, já havia chegado ali 3 meses depois, aproximadamente, o povo chega ali no Monte Sinai, onde Deus dá uma série de orientações a Moisés, inclusive, sobre o modelo do tabernáculo que seria construído. Foi Deus que deu o modelo, o próprio modelo, como Deus queria que fosse construído. Ele mostrou a Moisés, tá? Então, antes de o tabernáculo ser erguido no deserto, né, Moisés se encontrava com o Senhor. Moisés dá o nome de tenda da congregação, era armada fora do arraial. Está lá em Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 7. Então, antes do tabernáculo ser construído, quando Deus queria falar com Moisés armou uma tenda fora do arraial. A presença do Senhor gerava medo no povo. Tem um momento que Deus está falando ali no Monte Sinai, que o monte treme, o povo fica com medo e vai até Moisés e diz: olha, o Senhor não fale mais conosco diretamente. Ele fale contigo e tu passa para nós aquilo que o Senhor quer nos falar. Então Moisés, ele arma a tenda da congregação fora do arraial, e todas as vezes que Moisés entrava no arraial, a nuvem, e ali para a nuvem que acompanhava, né,
o povo no deserto, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, e até a porta ali da tenda da congregação, onde Deus falava ali com Moisés. Tá? O tabernáculo ele foi erguido também no deserto, né, para ser um local onde o povo desfrutaria da comunhão com Deus, onde Deus daria as orientações, onde o sacrifício também eram ofertados ali ao Senhor. E quando Deus vinha falar com o povo, Deus chamava Moisés, o Arão, né? A nuvem descia sobre o tabernáculo, ora a nuvem, ora a coluna de fogo, que estavam presentes, né, no meio do povo. Durante o dia, a coluna de nuvem, né, a nuvem, né, estava ali protegendo, de certa forma, o povo hebreu, o sol escaldante no deserto. E durante a noite, a coluna de fogo também não cessava, estava ali na presença dos hebreus. E quando Deus vinha falar com Moisés, ela descia ali sobre o tabernáculo, entende? Então o tabernáculo atraía a atenção do povo porque a glória de Deus se manifestava de modo extraordinário ali no tabernáculo. E também era onde ficava a Arca da Aliança, simbolizando o lugar ali onde ficava no Santo dos Santos, um lugar reservado, exclusivo, onde somente o sumo sacerdote Moisés, uma vez no ano, né, entrava, ou no caso o sumo sacerdote, uma vez no ano para oferecer sacrifício, para expiar a culpa do povo. Então, o tabernáculo foi o próprio Deus que mostrou a Moisés o modelo da forma que Deus queria que fosse construído. Passou a ser o símbolo da presença do Senhor entre o povo. Êxodo capítulo 29, versículos 43 e 46. Então, quando Deus dá o modelo a Moisés, Deus fala para que o povo, né, Moisés orienta o povo ali para que aqueles que fossem doar, né, a oferta para tudo que fosse necessário para construir o tabernáculo, que o povo doasse com liberalidade, né, um coração voluntário. Diante daquele esplendor, os israelitas ofertavam com alegria, ofertando até mais do que foi necessário para a construção do tabernáculo. A obra do tabernáculo começa com o povo, né, de alegria, irmão, com alegria. Não era forçado. Ofertar forçadamente, Deus não recebe. É melhor não ofertar, entende? Então, alguns ofertavam o seu serviço. Também é uma forma de ofertar ao Senhor. O que a casa de Deus precisa? Precisa da minha mão de obra? É um serviço, é uma oferta a Deus. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, para oferecermos ao nosso Pai, a nosso Senhor, nossos corpos em sacrifício vivo, né? É completude, irmãos, corpo, alma e espírito. O serviço, a doação da nossa mão de obra na casa de Deus não é fazer cobrando, entende? É doação. A gente precisa entender que não somos donos de nada. A gente está falando sobre mordomia cristã, a gente não pode esquecer isso nunca. Deus é dono de tudo. Se Deus fechar, trancar a porta, ninguém abre, né? Então, como nós temos o conhecimento da palavra de Deus, né, o Senhor, na sua palavra, nos instrui a doar, né, a nos doar ao Senhor, reconhecendo que nossas vidas estão nas mãos dele. Deus cuida de nós. Deus é o provedor de tudo. A gente não pode esquecer que esse ar que nós respiramos é Deus que nos dá. Entende? Então Deus primeiro nos abençoa. Deus já nos abençoou. É apenas gratidão, um princípio de honra, quando devolvemos já um pouco
uma parcela daquilo que Deus já nos deu. Entende? Então, os israelitas, eles obedeceram a ordenança de Deus, que Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo, participando daquele grande projeto, né, que foi a construção do tabernáculo, e o povo doando, né, suas ofertas com alegria. As ofertas foram tantas que os artífices, né, os construtores, interromperam a obra, o trabalho, para falar a Moisés: olha, o povo está trazendo uma oferta demais, já excedeu o que nós vamos precisar. Imagina a quantidade de bens, de ouros, de prata, de bronze, do que fosse necessário. O povo doou de coração, né? Quando Deus falou com Moisés acerca da construção do tabernáculo, Deus estabeleceu que os filhos de Israel, os israelitas, deveriam trazer suas doações, né? Os materiais, tudo aquilo que fosse necessário para a construção do tabernáculo. Então, as ofertas deveriam ser alçadas, doadas, com coração voluntário. Ninguém foi forçado a nada. Ninguém foi forçado a nada, né? Então, a gente não adianta dizimar, ofertar forçado. Deus não recebe. Desde que se for 1 centavo a 1 milhão, Deus não recebe. Deus não recebe. Deus só recebe aquilo que nós nos desprendemos e doamos, damos, devolvemos. Na verdade, é devolver uma parcela daquilo que Deus já nos deu, né? Então, o sentimento de gratidão pela libertação do Egito e o desejo pela presença de Deus, de estar na presença de Deus, de ter um lugar para se reunir, para adorar a Deus, né? Para a santificação, possibilidade de ter um lugar onde simbolizava a presença do Senhor, um lugar de refrigério, tá? Então, tudo, novamente, é do Senhor. Logo, cabe a nós, né, abençoar a obra de Deus. Quando Moisés recebe a ordem de construir o tabernáculo, que era um lugar de culto a Deus, o povo compreendeu isso. Infelizmente, muitos, né, usam os recursos para fins escusos. Mas aí é com esta pessoa e Deus. Deus, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida intimamente. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Está na Bíblia. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Entende? Então continue abençoando a obra de Deus com gratidão. Continue abençoando a obra de Deus. É com você e Deus. Você vai abençoar com seu dízimo, com sua oferta. É com você e Deus. A partir do momento que alguém vai pegar esse dízimo, essa oferta, e usar para fins escusos, errados, é com esta pessoa agora e Deus. Não é com você. Você devolveu, você abençoou com alegria a obra de Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Entende? Então faça a sua parte. Faça a sua parte, que Deus conhece aquilo que está no teu coração, aquilo que está no meu coração. Ninguém engana Deus. Ponto, né? Então, quando os artesãos perceberam que as ofertas excediam em muito
o que era necessário para a obra do Senhor, eles falaram com Moisés, comunicaram a Moisés, né, que as ofertas doadas pelos hebreus estavam excedendo o que era necessário para a construção de todo o tabernáculo, de todos os seus utensílios. Então o povo abençoava a obra de Deus com liberalidade e com alegria. Foi uma recomendação, uma orientação do Senhor. Fala com o povo para que todo aquele que doe, para que o povo doe com alegria, né? Com liberalidade, aquilo que fosse necessário para a construção do templo. Ponto. Então, como bênção, né? A presença de Deus estava no meio do povo. Algo extraordinário, né? O segundo tópico da nossa lição, falando sobre a restauração do templo, a restauração do templo nos dias do rei Josias. 3 exemplos de reis, né, que fizeram a diferença aqui no reino de Judá. A restauração do templo nos dias do rei Ezequias e também nos dias do rei Joás. Então, o tabernáculo ele esteve presente no meio do povo durante uns 40 anos no deserto, o povo passou no deserto, né? Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, né, foi substituído pelo templo que foi idealizado pelo rei Davi, mas que foi construído pelo seu filho Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Né? Então, com o passar do tempo, como qualquer obra, como qualquer construção, ela precisa de manutenção, ela vai se deteriorando, né, com a ação do tempo, e alguns reis aqui do reino do sul, Judá, né, o templo ficava em Jerusalém, o reino do norte, os hebreus que moravam no reino do norte, para adorar, eles iam em Jerusalém. Com a divisão do templo, do povo, né, do reino, aconteceu uma situação triste. O primeiro reino do norte foi Jeroboão, identificado como filho de Nebate. O reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, após a morte de Salomão. O reino do sul ficou com a tribo de Judá e Benjamim. As outras 10 tribos ficaram com o reino do norte. Só que, irmãos, o templo que Salomão havia construído ficava em Jerusalém. Jerusalém pertencia ao reino do sul. E aí, o rei do norte, Jeroboão, para evitar que o povo fosse para Jerusalém, que ficava no reino do sul, para adorar, para os sacrifícios, e que o povo fosse se direcionando para o reino do sul, o que é que ele faz? Ele não consulta a Deus, ele vai lá em Betel, na região de Betel, e em Dan, na região de Dan, e constrói altares. Altares em Betel e outro em Dan, ele constrói altares e institui sacerdotes que não era da tribo de Levi, com medo de perder o reino, de perder o povo, né? O povo direcionasse, descesse para Jerusalém para oferecer sacrifício, que era o certo. Ele ficou com medo de que o povo fosse ficando por lá, e ele acabasse perdendo o controle do seu reino. Enfim, implantou a idolatria no reino do norte. Construiu esses altares para sacrifícios, instituiu sacerdotes, que os sacerdotes é quem oferecia os sacrifícios, que se da tribo de Levi. Ele instituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi, e para piorar ainda, construiu bezerro de ouro, imagens de escultura, e disse para o povo, induziu o povo a dizer: ó, foi este Deus aqui que tirou vocês da terra do Egito, da escravidão lá no Egito. O povo ainda estava com aquele ranço da idolatria egípcia, e aí o reino do norte foi um desastre atrás do outro.
um rei pior que o outro, chegando no ápice no período do reino de Acabe e da sua rainha Jezabel. Então, um reino que, infelizmente, foi destruído antes, né, do Reino do Sul, e teve um rei pior do que o outro. Já começou com Jeroboão fazendo essa loucura, né, de construir esses altares, construir imagens e dizer que foi essas imagens que libertou o povo do Egito. Então, mais o Reino do Sul teve reis ruins, né? Mas a nossa lição destaca aqui 3 reis que tiveram seus erros também, mas fizeram a diferença no meio do seu povo, no Reino do Sul, quando estava reinando. Então, o tabernáculo foi no período do deserto, 40 anos, depois que o povo entra na Terra Prometida. O tabernáculo é construído ali em Siló, fica ali em Siló, um longo período ali em Siló, onde o juiz Eli, o próprio Samuel, né, julgava, depois foi para Ramá, enfim. Com a morte de Davi, Salomão constrói o templo, né? Aí o povo passa a adorar no templo em Jerusalém. O templo precisava, né, também de restauração, como qualquer empreendimento, edifício qualquer. Então, 3 reis no seu período, ao longo do período aí do Reino do Sul, o rei Joás, o rei Ezequias e o rei Josias, né, implantaram, né, empreenderam ali a restauração de algumas partes, né, do templo que ia se deteriorando. Então, em 2 Reis, capítulo 12, a partir do capítulo 12, a gente vê ali o rei Joás estimulando o povo, os sacerdotes, a coletar ofertas para custear a reforma do templo e renovar a aliança com Deus. Já visto que a maioria dos reis que antecederam estes eram reis idólatras, né, que implantavam a idolatria, o culto às entidades pagãs, cananeias. Quando esses reis tementes a Deus assumiam o reino, o templo estava deteriorado, estava esquecido, e uma casa, um edifício que não tem um zelo por ele, o próprio templo tende a deteriorar as estruturas deste edifício. Outro rei que também foi decisivo na questão da restauração do culto a Deus, né, do avivamento, né, quando há um cuidado com a obra de Deus, com a casa de Deus, o povo se compromete também e acaba havendo uma comoção do povo no sentido de zelar das coisas de Deus. Isso também acaba gerando um compromisso com a palavra de Deus, e Deus se agrada disso. O rei Ezequias, né, foi um dos melhores reis do Reino do Sul de Judá. No primeiro mês do seu reinado, ele abriu os portões, né, do pátio do templo e mandou consertar, né? Já havia muito tempo que não havia reparo. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 29. Ezequias também procurou seguir os caminhos do rei Davi, né? 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 2, tratando sobre isso. E ele se esforçou para eliminar a idolatria do meio do povo, procurando fazer aquilo que era reto e justo aos olhos de Deus. O Ezequias também reestabeleceu o verdadeiro culto em Israel, que estava sendo deixado de lado, tendo cuidado de reunir os sacerdotes e os levitas, da tribo de Levi, para propor uma nova aliança com Deus. Está lá também em 2 Crônicas, capítulo 29. Então, o rei Ezequias, ele fez reformas no culto, na adoração a Deus,
E isso acabou provocando, né, um grande avivamento no meio do povo hebreu dos israelitas. A gente vê isso lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 20 e 36. Então, como é que essas reformas eram feitas? O povo doava. Havia uma conclamação e o povo abençoava, né? Dava com alegria para a manutenção da restauração do templo, né? Então, tendo cuidado, ele teve o cuidado de reparar a casa do Senhor, preocupado com a adoração ao Senhor. O rei Ezequias, né, ele restabelece o culto ao Senhor, o seu Deus. Então, restaura a casa, cuida da casa, conclama o povo para se reunir, para se humilhar, e o povo, obviamente, precisava de um lugar para se reunir, né, para adorar o Senhor, e era justamente no templo. Então, desde, irmãos, do Antigo Testamento, o povo tinha um lugar para adorar. Veio o tabernáculo no deserto, veio o templo. No período do cativeiro, o templo foi destruído, o povo estava na Babilônia, se reuniam nas sinagogas para ensinar a lei ao povo. No período de Jesus, as sinagogas estão lá presentes. As sinagogas estão lá presentes. A gente acompanha nas cartas paulinas, Paulo implantando igrejas. Então, dizer que congregar em um templo físico não está na Bíblia é uma sandice. São os chamados desigrejados que defendem que não se precisa mais de um templo físico para se reunir para adorar. Tudo bem, Deus é Espírito, nós adoramos ao Senhor em qualquer lugar. Mas é recomendação bíblica que nos reunamos, né, para juntos edificarmos uns aos outros, estudarmos a palavra de Deus, comungarmos. Então, é uma recomendação bíblica. Na carta aos Hebreus está lá, estou falando, não tomando o exemplo de alguns que deixaram de congregar. Entende? Então, para que esse templo, a casa de oração, aconteça, é necessário que haja a doação, ela precisa se manter. Entende? Outro rei que trabalhou muito nessa questão da restauração, da adoração ao culto ao Senhor, foi o rei Josias. O rei Josias, ele procurou fazer um novo concerto espiritual com Judá, abolindo qualquer vestígio de idolatria. Está lá 2 Crônicas, capítulo 34, versículos do 1 ao 7. Ele determinou que os israelitas buscassem ao Senhor de todo o coração para que fosse purificado dos pecados nos quais Judá havia mergulhado, né? Principalmente com os reis anteriores. Então, para isso, o rei Josias ordenou que todo o dinheiro arrecadado fosse usado para reparar a casa do Senhor. Está lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 34, versículo 8 a seguir. Então, a Bíblia, irmãos, ela relata que nunca houve um rei como Josias, né, que se voltou totalmente para o Senhor de todo o coração. E finalizando, o terceiro tópico, cuidado com a casa de Deus. Deus abençoa com bens, né? Deus nos abençoa com bens para desfrutarmos do melhor desta terra. Isaías fala isso, capítulo 1, versículo 9. Logo devemos dispor de parte dos nossos bens, né? Nossos recursos para abençoar, né, a obra do Senhor, para cuidar da igreja na qual nos reunimos para adorar o Senhor, né? Então, o templo é um espaço de oração, de celebração. Portanto, ela precisa de cuidado também. Não, se você vai na igreja, a igreja é mal cuidada, você não volta lá, né? Então, às vezes a gente quer congregar em uma igreja e a gente quer exigir que tenha isso, que tenha aquilo, mas a gente não nos dispõe a abençoar a obra de Deus. A gente apenas vai, mas critica, mas nunca arregaça as mangas para abençoar a obra de Deus, né?
Então, dízimos e oferta é um princípio de honra. Honrar a Deus com nossos bens é um privilégio. Está lá, Provérbios, capítulo 3, né? Versículo 9 e 10. Entende? Então, o reino de Deus trabalha com princípios. Honrar é um princípio de honra. É reconhecimento de que tudo é de Deus e que tudo pertence a Deus, né? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, quando Deus alerta Eli sobre os seus filhos Ófnis e Finéias. Deus tinha dito que Eli, a casa dele, permanecia e permanecer, né, no sacerdócio. Mas com a negligência de Eli, sabendo do que os seus filhos faziam, Ófnis e Finéias, e Eli não repreendeu, Deus disse: longe de mim, eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo, né? Logo devemos ser zelosos, né, com a casa de Deus, onde nos reunimos para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Um cristão, ele evidencia a sua lealdade quando serve a Deus de todo o coração, inclusive com nossos bens, com as nossas ofertas, né? Abençoando, contribuindo com a obra de Deus. Amém? Deus abençoe.